você não precisa consagrar seu baralho cigano para jogar, mas você pode, se você quiser. Antes de abrir as inscrições para o meu curso de baralho cigano, eu fiz uma live lá na outra rede falando a respeito de consagração e resolvi trazer uma versão resumida aqui para você. Pelo dicionário, consagrar tem alguns significados possíveis, né? Tanto religiosos quanto sociais da vida, né? Consagrar pode significar também que a gente eleva, valoriza uma pessoa, alguém, né, pela trajetória dela. Consagrar também é uma forma de direcionar as coisas e, pelo viés religioso, também é tornar aquilo algo sacro, né? Como se existisse uma energia do divino ali presente no nosso objeto, no nosso ambiente, enfim. E talvez você não saiba é que existem algumas possibilidades de consagração que você pode fazer com o seu baralho, tá? Existe a consagração a uma entidade e a uma divindade, que eu não recomendo de primeiro, a não ser que você tenha, assim, um chamado, ou se você tiver, no caso, um conhecimento profundo, uma prática, atos devocionais já de muito tempo, aquela entidade ou aquela divindade, né? Por quê? Porque funciona como um casamento, né? Não só aquilo que a gente sabe, né, que é feito por amor, porque tudo bem, a gente admira e ama mesmo, né, os nossos deuses, os nossos ancestrais. Mas, no casamento, a gente também tem responsabilidades e compromissos, né? No casamento, a gente faz acordos, a gente faz combinados. Eu não tô falando só da parte burocrática, né? Mas as relações entre duas partes são feitas a partir de diálogos, de um ceder, né, de concessões, para que a coisa se equilibre. Então, se você direciona esse baralho, né, consagra esse baralho para uma divindade ou para uma entidade, aquele baralho passa a ter uma porcentagem que pertence à divindade e à entidade, né? Eu penso que seja 50%, 50%. Né? Talvez seja até mais pro lado da divindade, né? Que quem somos nós? Mas, enfim. E o que isso significa? Significa que existe a possibilidade, né, de aquele oráculo não poder ser utilizado para qualquer tipo de assunto. Por exemplo, você consagra para uma entidade que cuida do campo amoroso, né, que tem essa especialidade, e é possível que ela queira que aquele baralho seja direcionado apenas para jogos de amor. É possível que não seja para ser um baralho tirado toda hora. É possível que seja um baralho que não seja para o público, por exemplo, que talvez seja só para você. Então, enfim, né? Tudo tem que ser muito bem conversado, combinado. E mais uma vez, é assumir um compromisso. E o compromisso, ele tem suas responsabilidades, né? Com certeza, a divindade e a entidade vão cumprir com a parte delas, né? Que elas ficaram responsáveis. Então, cabe a você também cumprir a sua, entende? Então, dito isso, existe também um outro tipo de consagração que eu conheço. É a forma de direcionar aquelas cartas, né? E aquela energia, aquele oráculo no contexto geral. Como? Dentro da sua crença pessoal, né? No meu caso em específico, quando eu consagrei o meu primeiro baralho cigano, eu coloquei os 4 elementos, né? Fogo, água, terra e ar. E com cada um com uma intenção específica, né? Limpei o baralho antes com uma defumação, mas você também pode usar selenita branca, tá? Que é um cristal de limpeza. Eu tenho ele aqui em bastão, mas tem uma plaquinha também que você pode colocar o baralho em cima e aí fica babadeiro. E depois eu passei carta por carta nos elementos, mas você pode só colocar no meio e se concentrar ali naquele momento, né? Uma das coisas que eu fiz foi escolher uma das cartas e fazer uma espécie de conjuro, uma espécie de comando, vamos dizer assim, tá? Então eu criei uma frase que trouxe uma energia útil pro meu trabalho com aquele baralho, tá? Então eu escolhi a carta das estrelas, né, que é a carta 16 do baralho cigano, e disse, né, como inúmeras são as estrelas, que inúmeras sejam as pessoas que eu consiga ajudar. A outra forma também, que eu acho interessante, é você falar com o próprio oráculo, né? Então, recepcioná-lo, porque eu acredito também que o oráculo é vivo. Então quer dizer que ele já vem com uma entidade? Não.
O oráculo mesmo já tem uma vida, né? Difícil explicar, mas para quem entende, enfim. Uma vez limpo, né? A gente embaralha ele e pede pro baralho: olha, eu quero uma carta, uma energia útil pro meu trabalho, pro trabalho que eu vou exercer com você. E aí, dentro da aleatoriedade do destino, vem uma energia, né? E talvez você me pergunte: nossa, mas e se sair uma carta negativa? Eu acho que toda carta ela pode ser inadequada, dependendo do contexto, e muito útil, dependendo do contexto. Cartas, inclusive, até problemáticas, como a carta do caixão, por exemplo. E se sair a carta do caixão? Vou dar um exemplo, né? O caixão, ele é uma carta de fim de ciclo, mas não são só os ciclos que são bons, né? Às vezes, concluir um TCC é a coisa que a gente mais está precisando no momento. Terminar a faculdade, terminar um curso, ou romper algum tipo de situação tóxica no trabalho, dentro de um relacionamento afetivo sexual, dentro de um relacionamento de amizade, sabe? Familiar, principalmente. Então, essa energia ela pode ser útil, você pode direcionar, né? Então, que o meu trabalho seja abençoado pela carta do caixão, que rompe ciclos, que rompe ciclos de dependência, ciclos de auto-menosprezo, meus e dos meus consulentes, ciclos de insegurança, ciclos de dor, ciclos de vícios. Então, que aqui, nesse momento, eles tenham consciência, coragem e força para mudar, para deixar para trás e para o passado aquilo que apenas atrapalha e envenena a vida deles. Conjuro aí, aleatório, da carta do caixão, por exemplo. Então, é uma possibilidade. Uma outra forma também, que é um ritual pessoal, não tem a ver necessariamente com uma coisa espiritual, num sentido de conexão com entidades nem nada, mas é com o próprio baralho em si. Eu tenho a minha mesa, tenho os meus filtros energéticos, minhas firmezas, né, por assim dizer. E a minha mesa é limpa todos os dias, né? Terminei o dia de atendimento, a gente vai fazer aquela limpeza babadeira aí, que se você quiser a gente pode conversar sobre montagem de mesa também futuramente. Além disso, eu passei a recepcionar os baralhos, né? Sempre perguntando para eles como seria o nosso caminho juntos, né? Não, no caso do baralho cigano, já é um sistema que eu domino. Então, eu não estou falando sobre o estudo do baralho cigano. Eu estou falando sobre o meu trabalho com aquele baralho. Por exemplo, com o Cake Lenormand ou com Salvação, né? Eles continuam sendo baralhos ciganos, mas com cada um tem uma vibe diferente. E foi o que eu fiz, né? Tem os vídeos aqui gravados e tal. Outra coisa também que eu passei a fazer, que eu olhei, eu achava meio assim, mas foi o negócio de entrevistar o baralho, então saber assuntos que seriam mais interessantes, quais são os momentos mais favoráveis para usar ele ou não, né, de acordo com a energia que vai me despertar. Também é um ritual pessoal que eu acho bem legal, de conexão com a sua própria ferramenta. Mas, se você não quiser, no final das contas, a quarta opção, se eu contei direito, é você receber o seu baralho e sair jogando. Natália, mas pode isso? Tem uma coisa que eu sempre digo, para quem é meu aluno e para quem não é. A mesa é sua, o baralho é seu. Se conectar espiritualmente, energeticamente, é uma opção e não uma obrigação, certo? Então, se para você seu trabalho está firme, seus estudos estão em dia, seus resultados, né, com os consulentes têm sido positivos, suas leituras são coerentes, honestas e éticas, tá tudo certo. Não é uma energia, não é um incenso, não é uma pedra que vai fazer o seu trabalho ser mais forte ou mais fraco. Quem muda a qualidade do seu trabalho é você.